Olá, seja bem-vinda à nossa 7ª aula do segundo curso dos perfis de personalidade. Sempre lembrando, são 27 perfis de personalidade, então são 27 cursos individuais com começo, meio e fim, numa média de 8 a 9 aulas. Cada curso tem uma playlist específica, esse curso tem a playlist dele, o curso número 1 também tem a playlist aqui no canal, ok? Antes de iniciarmos, né, a nossa prática, a minha prática, né, mas acredito que nossa, né, já estamos fazendo aqui uma convivência, né, eu peço licença para reverenciar a divina consciência manifestadora de tudo que é, peço licença ao seu eu superior para que juntos e juntas possamos estudar. E assim iniciamos a nossa aula. O tema de hoje, né, é descobrindo o caminho da adaptabilidade. Então, né, nós estamos falando, né, de um perfil de personalidade que lida, né, com a raiva, né, na base da sua personalidade, né, com a ira. Né? A ira seria uma raiva excessiva, mas de forma inconsciente. Mas diferente do perfil número 1, que busca ser uma pessoa perfeita, esse aqui, ele conscientemente se sente perfeito e quer ser o exemplo para as outras pessoas e acaba direcionando essa raiva nesse desejo incessante de corrigir os outros. Já, né, a questão da nossa última aula, né, a gente passou, né, novamente, né, falando então dessa personalidade que predomina as sensações físicas, mas que esse perfil específico tem a mente bem trabalhada, porque ele busca estudar para ter argumentos, para corrigir as pessoas. E, né, na nossa última aula a gente abordou os pontos onde existe uma dificuldade de reconhecer qualidades positivas, tanto nas outras pessoas, entende? Quanto em si mesmo, mas no sentido mais inconsciente. Quando eu digo em si mesmo, essa pessoa ela se vê como perfeita, mas dentro do modelo que ela aprendeu a se adaptar. Mas ela reprime qualidades dela que ela entende como se fossem coisas erradas e ela não consegue enxergar isso como positivo. Então ela acaba também não conseguindo enxergar na outra pessoa. Pessoas que têm dificuldade de enxergar qualidades positivas em outras pessoas foram pessoas, né, que cresceram em ambientes onde, quando ela era criança, os adultos eles julgavam muito as outras pessoas. Então ela aprendeu a olhar sempre o lado mais, entre aspas, né, negativo. Por que entre aspas? Né? Porque é aquilo que foge da norma daquele grupo. Então não quer dizer que aquilo realmente seja negativo. É enxergado como negativo porque não está dentro do padrão daqueles adultos. E aí eles vão e criticam. Então, tem dificuldade, entendeu, de olhar para o ponto positivo, é porque cresceu num ambiente onde houve muita crítica, não necessariamente a você, mas as pessoas criticavam outras pessoas e você ficou observando. E no geral, né, a pessoa também foi criticada, porque quando o adulto critica o outro, ele vai criticar também a criança. São pessoas, né, que vivem essa personalidade, que quando não concordam com algo, né, enxergam o que viram como uma injustiça. Então, quando a pessoa faz algo que ela não concorda, ela entende que aquilo é uma injustiça, que aquilo é uma coisa errada. E também ficam muito indignada com relação a isso, e às vezes perde até as estribeiras e aí se comporta de uma forma incongruente. O que seria incongruente? Né? Uma pessoa que quer ser um exemplo, né, do que é correto, do que é, né, certo na cabeça dela, né, ela acaba sendo uma pessoa ignorante, arrogante, sem perceber. É uma coisa que vai e toma ela. Então o objetivo aqui é a gente, com muito carinho, com muito amor, ajudando essa pessoa a ir percebendo, para ela ir, né, tomando consciência, e ela por si mesma ir com amor, sem se julgar, sem se maltratar, mesmo que no começo a gente se julgue. Eu entendo isso, a gente vai aprendendo a não se julgar ao longo do caminho, mas ir aprendendo a ir soltando esses padrões de comportamento que não tem a ver com você, tem a ver com coisas que você aprendeu. Mas também não culpe as pessoas lá de trás, elas só te ensinaram que elas acreditaram que era o melhor. Apenas aprenda a soltar isso. E também a dificuldade, né, em reconhecer a sua própria raiva. Então sempre são pessoas que têm uma dificuldade de olhar para esse sentimento da raiva e de perceber que sentem raiva. Inclusive negam que sentem raiva. É bem interessante isso. E hoje, né, a gente vai começar, né, a falar sobre esse caminho, né, de como, né, ir pelo caminho da adaptabilidade, sabe? Como construir esse caminho da adaptabilidade. E um ponto fundamental é a gente entender que o caminho da adaptabilidade para uma pessoa que quer, né, corrigir as outras e sempre dar o exemplo para outra e falar para outra o que o outro está fazendo de errado e trazer o jeito certo, é ajudar essa pessoa a refletir que ela precisa ressignificar as crenças limitantes sobre a vida. Aqui eu estou falando de uma forma bem mais abrangente, tá? Mas para cada pessoa vão ter crenças específicas mais relacionadas à infância dela. Mas uma crença importante que a pessoa, de uma forma generalista, geral, precisa, né, olhar é o seguinte: a vida só é vida se estiver acontecendo mudanças. Na ausência, né, da mudança, é a morte.
Então, o que a gente chama de vida? Vida é algo que está sempre mudando, sempre se transformando. Então, você olha, por exemplo, para um cachorro. Vou pegar um exemplo de um animal, um cachorro. Se esse cachorro está vivo, ele está crescendo, o pelo está caindo, ou ele está envelhecendo, ou ele está engordando. Algo está acontecendo ali. Ele está sempre em movimento, ele está latindo, ele está comendo, está sempre em movimento. Se eu pego, por exemplo, eu olho para a natureza, uma árvore que está viva, essa árvore que está viva, ela está trocando de casca, ela está trocando de folha, ela está gerando fruto, ou está caindo as folhas, os frutos, dependendo da estação do ano, ou ela está totalmente sem folha se for no inverno, mas ela está sempre se mudando, se transformando. Logo, tudo o que é vida é mudança, tudo o que é vida é movimento. Quando não existe mais esse movimento, é o que nós chamamos de morte, né? É aquilo que encerra um ciclo e ali ele fica. Só que até mesmo aquilo que a gente chama de morte ainda tem movimento ali, só que pra gente mais aparente não tem, mas tem uma série de organismos ali que estão vivendo, né? Inclusive quando algo morre, vai gerar várias vidas ali, né? De organismos que ficam ali. Mas se a gente for olhar de um olhar mais amplo, né? Porque o objetivo é esse, é trazer essa percepção de que se tem vida, tem mudança. Se não tem mudança, a gente não está olhando para o que a gente chama de vida, mais num sentido mais amplo, né? Como eu disse, se a gente for mais a fundo, a gente vai ver que até na morte tem vida. E toda causa, né, tudo aquilo que é, né, uma causa, gera um efeito. Então, tudo que está acontecendo tem uma causa. Algo causou o efeito daquilo. Então, quando uma pessoa age de uma determinada maneira, teve uma causa para aquilo. Ela aprendeu de alguma maneira, ela aprendeu em algum contexto, aquilo foi útil para ela em algum lugar. Então, o efeito dela de fazer dessa forma tem uma causa. E todo efeito, que é isso que ela está fazendo agora, vai gerar uma outra nova causa. Então, tudo que a gente faz tem um efeito. Tudo que a gente faz causa um impacto nas outras pessoas e aquilo vai fazer a pessoa também gerar um impacto em alguém. Se for um impacto positivo, a gente está passando uma corrente de impactos positivos. Se for um impacto negativo, a gente está passando uma corrente de impacto negativo. Não quer dizer, é claro, que a gente não pode interromper algo que a gente recebeu negativo e oferecer algo positivo. E, de novo, positivo e negativo é no nosso sistema de crenças, muitas vezes, porque às vezes o que a gente acha que é positivo para a gente é negativo para o outro. Mas vamos considerar aqui que eu estou entendendo que o outro quer, né, que eu trate ele e aquilo que ele espera, eu sei fazer e eu quero fazer, então eu estou usando positivo nesse sentido. É algo que é bom para o outro e é bom para mim. E eu faço isso, eu estou gerando uma cadeia de acontecimentos positivos. Então, quando a gente percebe que a vida ela é mudança e que toda causa gera um efeito e que todo efeito gera uma causa, a gente começa a perceber que não faz sentido a gente querer que as coisas sejam de um único jeito. Porque as coisas elas estão se conectando, como se fosse uma corrente que tem vários elos. Sabe a corrente? Ela não tem vários elos se ligando? Não é um único elo que está se repetindo, são vários elos. Eles são parecidos, mas eles não são o mesmo. Eles são até semelhantes, mas eles não são o mesmo. E nessa da vida ter mudança, as coisas precisam acontecer diferente. E a graça e a beleza da vida é exatamente a coisa ser diferente. Só que quando a gente está fixado em um modelo, exatamente porque a gente tem ali uma raiva reprimida e a gente está exprimindo essa raiva através dessa correção do outro, fica difícil para a gente aceitar isso. Mas esse olhar para essas crenças vai te ajudar a refletir um pouco sobre isso. Claro que eu posso aqui te trazer o conhecimento, mas você que vai ter que viver o processo, né? Você que vai ter que trabalhar isso dentro de você. E se você estiver tendo dificuldade de fazer sozinho, né? Tenha a humildade e aceite ajuda, porque tem pessoas, né, para te ajudar. Eu, inclusive, estou aqui oferecendo esse conhecimento, mas caso você queira entrar em contato, fazer mentoria, ter um acompanhamento, fica à vontade, meu número de WhatsApp está aqui, tem uns cursos aqui embaixo também para estudar. Então, busque, né, as pessoas que podem e sabem te acompanhar, ok? E se está fazendo sentido para vocês, eu peço gentilmente que se inscreva no canal, que compartilhe o vídeo, que comente, que deixe o seu like, porque assim a gente vai interagindo aqui e a gente vai construindo mais conhecimento, porque a parte mais legal de compartilhar é quando vocês interagem, comentam, porque assim a gente vai movimentando o aprendizado, ok? E outro ponto interessante é o seguinte, é a autoconsciência, né? Então eu vou te convidar aqui a você refletir sobre a importância de você ter uma autoconsciência. Você olhar para isso, para você mesmo, você mesma chegar nessa conclusão sobre o quanto, né, é apegado ou apegada, o quanto que você está vivenciando, né, a experiência do apego. E aí você fala, como assim? Essa fixação de acreditar que somente um jeito é o correto é uma expressão de apego. Porque a gente acha que a gente se apega somente a objetos, mas um dos apegos mais desafiadores que tem são os apegos
às emoções. E o mais desafiador de todos são os apegos às crenças, às ideias. Então a gente tem uma ideia sobre algo e a gente se apega naquela ideia, a gente se prende naquela ideia, e quando a gente se prende em uma ideia, quando a gente se prende em uma visão de mundo, quando a gente se prende em uma crença, esse é o tipo de apego mais impactante na nossa vida, tanto para o sentido positivo de crescimento, quanto de destruição da nossa vida. Então, a coisa mais importante da gente desapegar é das ideias, é das formas de pensar, é das crenças, é das percepções. Porque a percepção, a crença, né, ela altera a forma como a gente percebe a gente, a forma como a gente percebe as coisas, a forma como a gente percebe as outras pessoas, a forma como a gente percebe o mundo, ela altera os nossos sentimentos e ela altera o nosso comportamento. Então, a fixação em acreditar que as coisas são corretas somente de um único jeito é uma forma de apego. E a aversão, que é não gostar daquilo que é diferente, também é uma forma de apego. Porque quando eu tenho aversão sobre algo, quer dizer que eu estou apegado em outra coisa. Porque eu só consigo ter aversão de algo, eu só consigo achar algo repulsivo. Ai, tira isso de perto de mim, ai, eu não gosto de ficar perto de pessoa que faz assim. Né? Não que a gente tenha, né, que ficar do lado de todas as pessoas, né? Porque tem pessoas que a gente vai perceber que a gente não tá afim de compartilhar o ambiente com aquela pessoa. Mas é diferente de eu escolher sair dali exatamente porque eu entendo que eu tô procurando outras conexões pra minha vida, por conta daquilo que eu tô buscando, da questão de eu ter aversão, sabe? De, tipo assim, de eu ter tipo uma repulsa, de eu ter, sabe, tipo uma coisa assim forte sobre aquilo. É totalmente diferente. Então, a aversão, ela é também uma forma de apego. E quando a gente, então, está fixado nessas ideias, a gente está expressando fortemente apego. E quando a gente aceita que a gente está apegado, fica mais fácil a gente desapegar. Enquanto a gente resiste e nega que não é uma forma de apego, na verdade eu estou certo, foi assim que é assim, tem tal livro que está explicando isso, tal livro está falando que tem que ser dessa forma. Sim, com certeza. Sempre tem um livro falando algo, mas o livro está sempre passando a visão de mundo de alguém. Então, a gente precisa ler muitos e várias possibilidades de livro. E lembrando sempre, os livros eles vão nos trazer conhecimento, mas não quer dizer que são unanimidades, né? A gente vai buscando sempre fazer o nosso raciocínio crítico pessoal. A gente vai refletindo, a gente vai vendo o impacto que aquilo tem na vida, o impacto que aquilo tem naquilo que a gente está buscando construir baseado nos nossos valores. E isso é uma forma de respeitar tanto a gente quanto as outras pessoas. E pra gente, né, já ir caminhando assim, né, pros finalmente da aula, a empatia, ela vale mais do que o jeito certo. Então, quando a gente começa a perceber, sabe, que quem tem empatia, né, é perceber que as motivações ou características de cada pessoa são únicas. Então, a pessoa que tem empatia, ela consegue perceber. A questão aqui que era para escrever, ter empatia é perceber que as motivações ou características de cada pessoa são únicas. A empatia é exatamente isso, sabe? É a gente conseguir enxergar isso. Que cada pessoa ela tem os seus motivos para estar fazendo aquilo, por mais que a gente não concorde com aquilo, por mais que não seja baseado nos nossos valores, nas nossas crenças, naquilo que a gente aprendeu com a nossa família. E as características também de cada pessoa são únicas. Então tem pessoa que é mais extrovertida e ela vai fazer de uma determinada forma algo porque ela é mais extrovertida, então ela está mais voltada para fora. Tem pessoa que é mais introvertida, que ela é mais voltada para dentro, então ela vai fazer a mesma coisa de um jeito diferente. Por quê? Porque ela não quer chamar tanta atenção, porque ela não quer que as pessoas prestem atenção nela. Tem pessoas, por exemplo, que já são mais ligadas, por exemplo, ao dia. Tem pessoas que são mais ligadas à noite. Então, elas vão ter hábitos, às vezes, de fazer uma mesma coisa de forma totalmente diferente. Porque, por exemplo, a pessoa que faz aquilo de dia, ela pode fazer mais barulho, ela pode chamar mais atenção. A pessoa que faz à noite, ela não quer fazer barulho, ela não quer chamar atenção. Então, às vezes, ela vai encontrar uma outra forma de fazer a mesma coisa para adaptar naquele contexto que ela estava. Então, quando a gente começa a perceber essas diferenças, essas nuances, que cada pessoa ela tem as suas características e, além das suas características, ela tem as suas motivações, que é o motivo que está fazendo ela fazer aquilo, a gente começa a perceber que não dá para as coisas serem parecidas, não dá para as coisas serem iguais. Só que, nesta sociedade que a gente vive, a tendência é tentar fazer com que as pessoas façam as coisas iguais, porque é um jeito de criar uma mentalidade, uma cabeça, uma forma de pensar na cabeça da população que faz com que as pessoas
comprem e consumam a mesma coisa. Porque isso, para as grandes empresas que vendem grandes produtos em massa, que produzem em grande quantidade, é muito bom ter uma massa de pessoas, uma sociedade que as pessoas pensam muito parecido, muito igual. Porque aí eu faço um único produto e esse produto ele é vendido para todo mundo. Então a minha margem de lucro ela é maior, porque eu só invisto em um único molde, em uma única matéria-prima. Então eu negocio melhor isso, eu faço uma única forma de propaganda, ou uma única propaganda, por exemplo, e aí eu entrego esse produto. Então veja, essa massificação, essa tentativa de enfiar na cabeça das pessoas que existe um jeito certo, que existe um modelo certo, é uma forma, sabe, de tornar tudo muito parecido às pessoas para que elas comprem uma coisa parecida, que é uma cópia, que é uma coisa feita em massa. Então quando a gente começa a perceber que existe interesse atrás de grandes, né, meios de comunicação, muitas vezes para fazer a gente pensar igual, a gente começa a perceber que a gente é influenciado a isso. A gente também é empurrado para isso. E quando a gente está vivenciando, por exemplo, quando uma pessoa vive esse perfil de personalidade, isso vai cair como uma luva para ela, porque ela já está acostumada a pensar dessa forma. Então ela vai se fortalecer com mais informação para justificar que isso é verdade. E mesmo quem não tem esse perfil de personalidade tem a tendência a desenvolver isso por conta dessa influência externa que está acontecendo. A influência não determina, mas ela, como a própria palavra diz, influencia. Então a gente precisa estar muito atento, a gente precisa estar muito consciente para a gente poder pensar com a nossa própria cabeça, inclusive essas aulas. Não pegue essas aulas e traga para você apenas como verdades absolutas. Pense com a sua própria cabeça, reflita, faça questionamentos, discorde, sabe? Vá atrás de conhecimentos, é claro, né? Porque quando eu falo assim, poxa, reflita, discorde, mas vai atrás de conhecimentos, sabe? Tipo assim, não fica apenas na opinião, porque às vezes nessa de opinião, né, a gente tem uma opinião, mas a gente não tem um embasamento, a gente não tem, sabe, uma profundidade, um conhecimento. E você pode, por exemplo, buscar livros, estudar sobre comportamento humano, sobre relacionamento, e aí você ir construindo uma opinião, sabe, uma crítica embasada em vários conhecimentos. E como eu disse, os livros estão passando apenas percepções e conhecimentos. Então, várias fontes diferentes é necessário para a gente ter uma mente mais crítica que faz uma construção mais legal, sabe? E a conclusão, né, também para a gente trazer para essa aula é exatamente o seguinte, né, que essa adaptabilidade que a gente consegue fazer para esse perfil de personalidade, e claro, para todo mundo que está aqui assistindo, a gente poder se adaptar mais, ela é uma consequência inevitável. Então a adaptabilidade é uma consequência. Logo, se eu digo que é uma consequência, ela não é o meio para alcançar algo, ela é o fim. Então se adaptar não é um meio, é um fim. E o fim, ele é o resultado do quê? Da escolha que nós temos de olhar para aquilo que nós somos apegados, as ideias, as crenças, as visões de mundo, e também da nossa reprogramação mental dessas crenças, sabe? Que são limitantes, por exemplo, de que as coisas têm que ser igual, como eu disse, a vida é movimento, a vida é mudança. E quando a gente faz essa mudança, então, de olhar para essas reprogramações mentais, ressignificar essas crenças e desapegar de tudo aquilo que a gente está apegado, né? Primeiro aceitando que estamos apegados, aceitando que precisamos fazer uma reprogramação mental, aí a gente vai começando a expressar, sabe, como empatia e acolhimento, aquilo que a gente chama de adaptabilidade. Então a adaptabilidade ela vai se expressar como empatia, ela vai se expressar como acolhimento daquela verdade da outra pessoa, porque aquilo que ela está vivendo é a verdade dela. Não quer dizer que a gente pense igual. Não quer dizer que a gente precise mudar a nossa forma de pensar e de viver, mas aquela é a verdade dela. E eu consigo ter empatia e acolhimento para respeitar a verdade dela. Não quer dizer que eu vou viver a verdade dela, mas eu vou respeitar e vou conviver com a verdade dela. E aí, se você está lidando com algo que realmente foge muito dos seus valores e você não quer conviver com isso, ok, tudo bem. Mas você não precisa dizer que isso é errado e tentar ensinar a pessoa a fazer do jeito certo. Você simplesmente pode se retirar, pode se recolher e buscar aquilo que você acredita que está dentro dos seus valores. Mas não necessariamente você precisa, né, provar para essa pessoa que o seu jeito é o certo e que o dela é o errado, porque essa é a verdade do que ela quer viver nesse momento de consciência que ela se encontra. Então, na próxima vez que você pegar, sabe, você enxergar algo, ver algo que uma pessoa está fazendo, sabe, e você não concordar e você já for ali ter aquele ímpeto de ir ensinar para ela como que ela deve fazer, pergunte-se, sabe? Tipo assim, pergunte-se não, na verdade, né? Pergunte com interesse para essa pessoa, sabe? O que você mais gosta nesse jeito de fazer isso, sabe? Ela tá fazendo algo, pergunta para ela o que ela mais gosta nesse jeito que ela tá fazendo isso, sabe? Qual que é o lado mais positivo para ela? E depois pergunta para ela com quem que ela aprendeu a fazer isso, sabe? Com quem que você aprendeu a fazer assim?
para você descobrir tanto o que é legal para ela, o que está sendo positivo para ela naquela forma de fazer, quanto com quem que ela aprendeu. E talvez você vai descobrir que ela aprendeu com o pai dela, e você também aprendeu às vezes com seus pais, né, que você tem que ensinar as pessoas. Então veja, tá cada um vivendo a sua própria verdade, deixa ela viver a dela, vai experienciar a sua. Então, quando a gente começa a olhar para isso, a gente começa a perceber que a maioria das pessoas que a gente tenta ajudar, elas nem pediram ajuda. Elas nem nos se colocaram à disposição de serem ajudadas. E quando a gente começa a enxergar isso e perceber isso, a gente percebe que às vezes a gente está sendo inconveniente com boas intenções. A gente está querendo ajudar, a gente está querendo somar, mas a gente está sendo inconveniente. Eu gosto muito do Kybalion, né, que é um livro que na primeira página dele está escrito o seguinte, né, que os lábios da sabedoria só se abrem para os ouvidos do entendimento. Isso, sabe, vem sendo uma frase assim que cada vez mais eu venho buscando aprender a lidar com ela, porque assim, eu entendo como ser humano, sabe, às vezes a gente quer, né, ultrapassar limites porque a gente acha que a gente está ajudando e às vezes a gente não está ajudando, às vezes a gente está sendo inconveniente mesmo. Inclusive, a razão de eu fazer o canal aqui no YouTube para compartilhar esses conhecimentos foi exatamente uma forma, uma tentativa também de ressignificando na minha vida a ideia de tentar ficar falando para pessoas sobre esses conhecimentos, porque muitas vezes eu falava para pessoas que não tinham interesse em saber nada disso e eu não percebia que eu estava sendo inconveniente, estava incomodando as pessoas em um momento que elas não queriam ouvir aquilo que eu queria dizer. Então eu optei por fazer um canal no YouTube para deixar o conteúdo aqui disponível, porque aí quem vem até aqui assistir são pessoas que estão afim de receber a informação, estão a fim de receber o aprendizado, né? Porque aí a coisa fica legal. Então, essa mensagem, ela chega em quem faz sentido. E se fez sentido para você, eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, que você comente, que você encaminhe para pessoas no seu grupo de WhatsApp favorito, da família, dos amigos, que você deixe o seu like, porque tudo isso ajuda o canal a crescer. E o tema, né, da nossa 8ª aula é exatamente o poder da presença com essência e leveza. Então a gente vai falar, né, agora, né, após essa perspectiva, né, após esse olhar que a gente teve sobre a questão da adaptabilidade, né, como que essa pessoa ela consegue, sabe, exercer esse poder da presença e colocar a essência dela, né, de forma leve nas relações, para que ela consiga, sabe, cada vez mais ter relações mais saudáveis, mais agradáveis e que as pessoas tenham mais prazer de estar perto dela, até porque você quer estar perto das pessoas, eu sei que você quer as pessoas bem, eu sei que você busca a verdade, eu sei que você é uma pessoa do bem, que você é uma pessoa bacana, mas às vezes você só está nesse ponto cego da personalidade e você não é a personalidade, você é a alma que está aí vivenciando essa personalidade nesse momento e você pode transformar essa personalidade o quanto você desejar. Então acredite em você, vá até o fim e a gente se vê amanhã na nossa 8ª aula. Tchau, tchau. Muito obrigado.